Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 19, não é? Sim, 19 de março do ano da graça de 2021. Olha, e antes de eu prosseguir o programa de hoje, como já percebeu, regressou definitivamente a Outdoors, eu gostava de lhe pedir para me dizer se o som está a chegar bem, porque está aqui muito vento e eu já tive que mudar a posição da câmara e do microfone precisamente para proteger do vento que está. Já agora, segunda informação, se não saiu de casa, não se deixe enganar por este solzinho maravilhoso, porque está um vento geladinho, ok? Alguém me ponha o polegar para cima se faz favor se o som estiver bom, senão vou ter que mudar de posição ou então ir fazer mesmo dentro do carro e interromper esta emissão. Que não quero que isto chegue em mais condições a vocês. Segundo ponto, não se esqueça que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, este disclaimer tem sempre de ser feito. Se você for ao site e fizer compras, na saída pode escrever lá Camilo e tem um desconto de 10%. E também sabe que todas as semanas há aqui uma promoção especial, a desta semana já irei colocar aí daqui a bocadinho. E antes de prosseguir também, quero lembrar um facto que ocorreu aqui há uns 2 meses, salvo erro, 2 ou 3, já não me recordo. A nossa espectadora, Sara Fernandes, Cátia, obrigado em relação à informação do som. A nossa espectadora, Sara Fernandes, escreveu-me aqui há uns meses a lembrar a história do Tomás. O Tomás é um menino que tem um neuroblastoma e eu e outras pessoas, inclusive o Dr. Marcos Mendes, na televisão, divulgámos a situação do menino. Sara diz que isto ajudou muito a recolher fundos para ajudar o Tomás. Eu tive muitas dúvidas inicialmente, porque estas histórias às vezes há hoaxes no meio disto tudo, mas a Sara conhecia os pais e conhece os pais e asseverou-me que era verdade. Eu não me importei nada de fazer a divulgação aqui e a Sara diz que não só o Tomás está a ser tratado em Barcelona, como o Papa Paulo Francisco Bergoglio, também conhecido como Papa Francisco, telefonou aos pais, que são pessoas de muita fé. Olha, fico muito contente de saber que o Tomás está a ser tratado e fico muito contente de saber que o facto de termos ajudado a divulgar a informação ajudou a recolher fundos para tratar o Tomás. Então vamos lá ao período de ordem do dia. O programa hoje é muitíssimo longo e vamos começar por uma pergunta. As manifes que a Ground Force está a fazer, com aquele amontoado de gente, eu sei que com máscara, mas são conformes ao estado de emergência? É uma pergunta que eu deixo aqui ficar. O Governo não tem nada a dizer sobre isso e a DGS também não. Eu já sei que vão dizer, atividades políticas não são de certeza. Mas há uma coisa que me preocupa, é não poder haver público nos estádios e deixarem fazer aquilo, percebe? E na Fórmula 1 e no MotoGP. Eu não estou a dizer que está mal, e já vou ao assunto daqui a bocadinho. Se é para uns, é para todos, e eu acho que o Governo precisa urgentemente de alterar a lei e não vir defender-se com aquela porcaria daquela lei de 86 a tirar culpas para cima do cavaco. Esta situação é completamente diferente e o Governo teve um ano para mudar a lei. Eu não acho que se deva permitir situações daquelas, se não pode haver ajuntamentos, não pode haver lojas abertas, não pode haver aquele tipo de manifestações. E isto não tem nada a ver com proibir sindicatos de exercerem a sua função. Ponto seguinte. A subida dos juros pode prejudicar o crescimento económico? Era uma pergunta que se fazia no meu jornal, no Jornal de Negócios, ontem. E é interessante, porque não vejo muita gente a discutir isto. De facto, se os juros subirem, qual é a posição da economia portuguesa? O que é que vai acontecer? Será que nós conseguiremos retomar aquilo que é a perspectiva de crescimento segundo os números que estávamos a pensar? Eu tenho as maiores dúvidas, mas mais importante do que isso, acho que é muito importante começarmos a discutir essas coisas agora, porque nós temos uma tradição muito má de antecipar os problemas. Ponto seguinte. A REN, como sabe, é a empresa que assegura a distribuição de energia em Portugal, a energia elétrica, vai distribuir dividendos. Um pormenor interessante é que o valor dos dividendos a distribuir vai ser superior aos lucros que a empresa teve em 2020. Percebeu? Ou seja, você desenvolve uma atividade, tem acionistas que puseram dinheiro na sua empresa. Você chega ao final do ano e diz assim, eu ganhei 200, mas vou entregar-te 300. Eu sei que a empresa diz que isto não tem problema nenhum e que vai retomar, não vai afetar a sua atividade. Eu acho que é bom pensar nisto, está bem?
e tentar perceber porque é que isso acontece. Eu não tenho nada contra a REN, quero deixar isto aqui claro. O Governo diz que vai avançar com o balcão do inquilino. Eu só não percebo porque é que não inventarem um balcão da parvoíce, ou um balcão da corrupção, ou um balcão da treta também. O balcão do inquilino serve para quê? Para ajudar o inquilino nesta questão das rendas? Então, mas o Governo não tem espaço nas lojas do cidadão para tratar disto? Balcão do inquilino? Pá, isto é miserável, percebe? Miserável. Mais importante do que isto era criar o balcão do senhorio, porque hoje em dia fico com a sensação que os senhorios são criados dos inquilinos, percebe? Portanto, estes rapazes não perceberam ainda nada, mas rigorosamente nada, dos disparates que continuam a fazer na habitação. Não é só o Medina em Lisboa, é um problema de política e de habitação nacional. Não perceberam nada. Ponto seguinte. A França volta a confinar o país a partir de hoje. Isto é um bom reminder, isto é um bom aviso, que é para nós percebermos que as coisas agora estão aqui em baixo e daqui a umas semanas podem estar lá em cima. E nessa altura a gente pode ter de voltar a confinar. Pode não, terá, se as coisas se agravarem. Ponto seguinte. O público vai estar fora da Fórmula 1, do MotoGP e do futebol, até ao fim do confinamento. Bem, tendo em conta algumas datas destes eventos, eu já não sei se isto quer dizer que o confinamento vai durar muito mais tempo, ou se nós não voltaremos para formas mais moderadas de confinamento em função daquilo que vier a acontecer. Bom, isto é negativo? Não. É importante dizer isto. Não vale a pena nós começarmos a fazer atos parados, como fizemos no primeiro desconfinamento, depois na segunda meia vaga, e agora o que aconteceu no Natal. Não vale a pena. Nós temos uma situação grave para enfrentar e, portanto, estar a permitir exceções destas, sem ter a certeza de que a situação está controlada e, sobretudo, que há imunidade de grupo, é uma estupidez. Ponto seguinte. Ontem houve pessoas que me ligaram logo a dizer: sentiste a casa a tremer em Lisboa? Eu não senti nada, confesso, nunca senti um sismo, devo dizer, e portanto não senti nada. Mas fiquei a pensar de conversas que já tive com professores do técnico que percebem desta questão, desta área, nos últimos anos, e a pergunta é esta: se em vez de ser 3,4 na escala de Richter, tivesse sido 6, o que é que teria acontecido? Se calhar tínhamos uma tragédia em Lisboa. Diga-me uma coisa. Lisboa e Portugal estão preparados para isto? Preparam-se para isto? Debatem isto? Levam isto a sério? Quem avisou ontem que isto pode ser muito mais sério, que é melhor não descartarmos a hipótese de um dia termos uma coisa mais feia em Lisboa, eu acho que fez um grande serviço ao país. Então vamos lá à agenda de hoje. O Jornal Público diz que quem recusará a vacina da AstraZeneca vai para o fim da fila da vacinação. Isto, já percebeu, tem a ver com outra questão, que é, aliás, eu estava a ver se conseguia pôr aqui para você ver, e acho que vou conseguir. Aqui está. Aqui está a manchete do Público, não sei se vê aí muito bem. Ora bem, pergunta, faz sentido? Eu acho que faz. Repare. Nós temos, ontem, já agora vamos tocar no segundo ponto, a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, veio dizer que veio dizer que a vacina é segura, a vacina da AstraZeneca. E veio lembrar outras coisas, que, primeiro, as contraindicações, os problemas, as reações, acontecem com qualquer vacina, acontecem com qualquer medicamento. E vem dizer uma coisa muito importante, que é, esta vacina não está a provocar mais reações do que outras. E, portanto, a EMA conclui que a vacina é segura. Primeira pergunta. Se daqui a isto quer dizer que é um veredito definitivo? Não. Os medicamentos são assim, fazem-se testes, gasta-se uma pipa de massa a criar moléculas, depois 1 milhão de euros mais ou menos, aliás, 1 milhão de euros, qual 1 milhão de euros? Isto chega a custar 1.000 milhões de euros às vezes, portanto, é bom perceber o esforço que as farmacêuticas fazem aqui. E depois desenvolve as moléculas, depois testa-se, testes clínicos, depois vai para a aplicação, depois entra em uso pela sociedade e muitas vezes mais tarde é que se descobrem contraindicações e graves. E, portanto, nunca é um veredito definitivo. Mas há uma coisa importante, esta gente não brinca. Eu acho que a EMA até que chega mais rigorosa do que a Food and Drug Administration nos Estados Unidos, pelas informações que eu tenho. Portanto, eu confio neles.
Agora, isto leva-nos ao resto. Faz sentido o governo limitar ou dizer assim, bom, quem recusar esta vacina vai para o fim da fila? Eu acho que faz. E por uma razão muito simples. Nós estamos numa situação de emergência, nós estamos numa pandemia e, portanto, não faz sentido as pessoas começarem a dizer eu quero esta, eu quero aquela. Nós temos que fazer as coisas rapidamente para criar uma unidade de grupo. Aliás, a pergunta que tenho para fazer é, você acha que o que se perdeu na última semana, com a última semana, foi só uma semana? Não foi. Isto é uma situação de emergência. E, portanto, como nós dissemos aqui na segunda-feira, aconselho da minha médica de família, a Mónica Fonseca, que dizia assim, Camilo, vai lá ver a bula do paracetamol que é para perceberes as contraindicações que pode ter e os riscos que tem. Portanto, os riscos existem sempre. E agora, a questão é, isto é uma penalização? Não, não é uma penalização. É uma sensibilização para as pessoas perceberem que têm mesmo de ser vacinadas. E se aquela vacina é segura, não faz sentido estarem com aquela treta do eu quero esta e eu quero aquela. Bom, agora, repare, a pergunta que fiz aqui, o que se perdeu foi mesmo e apenas uma semana? Como anda o governo a dizer, e outros especialistas, não foi. Porquê? Porque isto teve estragos, provocou estragos graves noutras áreas, noutras componentes, nomeadamente na confiança dos cidadãos. Ora, a informação que eu lhe dei aqui na segunda-feira e depois reiterei na terça é pior do que eu pensava. Houve centros de saúde que tiveram mais de 50% de cancelamentos, onde estava a ministrar a vacina da AstraZeneca. Mas houve cidadãos que tomaram a primeira dose e que dizem que já não querem tomar a segunda. Bom, isto é grave. Ou seja, nós criámos uma situação de desconfiança nos cidadãos, e não foi só em Portugal, foi na Europa em geral. Culpa de quê? Da política. Porque a política quis sobrepor à ciência. Ora, não pode ser. E agora repare, veja só o estrago que, do ponto de vista psicológico, se provocou nos cidadãos em relação à confiança nas vacinas. E não foi apenas nesta, foi noutras. Agora, o que é que se pode fazer para recuperar isto? Olha, há dois governos que já fizeram duas coisas interessantes. O primeiro foi o francês. Hoje, o primeiro-ministro francês diz que vai ser vacinado com a vacina da AstraZeneca. Ontem, Boris Johnson veio a público dizer assim, olha, eu vou ser vacinado amanhã. E já agora, fica a saber que, não sei onde eu vou ser vacinado, a vacina é da AstraZeneca. Ora, isto é um belíssimo exemplo. O primeiro-ministro em Portugal já disse que foi vacinado com a vacina da AstraZeneca. Se calhar era importante hoje ou amanhã chegar a público e dizer assim, meus senhores, eu no dia tal vou tomar a segunda dose. Ora, isto é muito importante. E já agora, era importante que o Governo pensasse, o Infarmed e a DGS, numa campanha de comunicação para sensibilizar os portugueses. Porque depois do estrago que isto provocou e os disparates dos últimos dias, não tenha dúvidas que isto acabou por provocar um abalo na consciência e na preocupação de muitas pessoas. Ora, é bom não esquecermos uma coisa. Isto parece complexo do país rico, que é, eu tenho aqui várias, eu tenho dúvidas sobre aquela, vou escolher esta. Não, não é assim. Isto é uma emergência e nós temos de fazer o possível para termos imunidade de grupo, senão não temos o regresso da nossa vida, não temos o regresso da economia e daqui a uns meses ou daqui a um ano estaremos a chorar, estaremos a queixar-nos seriamente porque, entretanto, perdemos aquilo que era o controlo da economia e isto é um aspecto importante a pensar. Bom, ponto 5. Eu tinha ficado a tratar disto ontem, ou antes de ontem, já não me recordo. Eu não sei se reparou, mas antes de ontem a senhora Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, deu uma conferência de imprensa, onde voltou a queixar-se do facto de algumas farmacêuticas, entre as quais a AstraZeneca, não estarem a cumprir o contrato que assinaram com a Comissão Europeia. E já agora, a AstraZeneca tinha dito que se calhar não ia conseguir entregar 50% das vacinas e agora já vai em 1/3. Ou seja, só vai entregar 1/3 das vacinas contratualizadas. E eu acho bem que a Comissão Europeia acione os mecanismos legais. Agora, o pior disto tudo foi aquele ar de queixa da senhora von der Leyen. O que eu acho espantoso nisto é que a Comissão Europeia negociou mal. A Task Force da Comissão que negociou as vacinas não acautelou isto devidamente, foi inexperiência. Eu não quero dizer incompetência, foi inexperiência. E, portanto, se há alguma coisa que ela devia estar a fazer é o seguinte, bom, nós cometemos erros neste processo e, a partir de agora, deixámos aqui uma série de lacunas no meio destas histórias e as empresas estão a fazer aquilo que não deviam fazer, nomeadamente exportar para fora da União Europeia sem fornecer o mercado interno. E, portanto, nós vamos melhorar isto da próxima vez, mas não. Ela vira-se e diz assim, bom, nós estamos a pensar suspender a exportação
para países também produzem vacinas, não mandam para cá. Bom, para já eu acho que é algo duvidoso que ela possa fazer isto. Mas o aspecto que mais me preocupou na conversa da senhora von der Leyen, que é absolutamente foi lamentável, foi quando um jornalista lhe perguntou assim: então, a senhora Presidente, então e vocês estão a pensar em quê? Isto pode abranger a situação de violarem patentes? E a senhora diz: all options are open, are on the table. Como? Todas as opções estão em cima da mesa. Violar patentes. Epá, com um idiotazinho, presidente da OMS, diga uma coisa destas, eu percebo que o primeiro-ministro da Índia ou da África do Sul, alguém deste género, diga isto, eu ainda entendo. Que são países, agora curiosamente, são países com capacidade de produção. Não é? E não é por acaso estão a dizer isto. Bem, a presidente de uma Comissão Europeia admitir que é possível quebrar patentes? Bom, isto é de doidos, não é? As empresas farmacêuticas investem bilhões nisto. Já agora, isto quer dizer que não beneficiaram depois da Comissão? Sim, senhor, agora, isto não é motivo para violar patentes. Veja só o precedente que isto cria. De hoje para amanhã, outros governos europeus vão começar a dizer, não é? E dar já agora voz a partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, não é? E outros espalhados pela Europa fora, que vão dizer assim, não, isto é uma emergência, violem patentes. Isto não pode acontecer e, sobretudo, não pode vir da boca de uma Presidente da Comissão Europeia. Bom, vamos mudar de assunto. Ontem ficámos a saber, a propósito da Ground Force, que a TAP vai adiantar dinheiro à Ground Force. Cerca de 7 milhões de euros. Ouviu bem? 7 milhões de euros. Primeiro ponto, quem é que paga? Você, que é trouxa, que é contribuinte. Já agora, sabe qual é que foi a solução encontrada? Olha, a gente vai comprar uns equipamentos à Ground Force e depois vai fazer o leaseback à Ground Force. Mas o que é isto? Está tudo doido? Então, mas para comprar e fazer leaseback, a TAP quer fazer handling. Se a TAP quer fazer handling, faz. Decide fazer. Eu acho um erro, mas decide fazer. Agora, porque os tipos estão à rasca, vai-se comprar equipamento para fazer leaseback. Isto não é solução estrutural. Está a ver como é que se decidem as coisas em Portugal? Isto é uma estupidez, percebe? Daqui a 2 meses ou 3, o que é que acontece? A Ground Force está outra vez com problemas? Bom, mas como é que vão resolver? Afinal o Estado vai-se entender com o Casemiro, com o Alfredo Casemiro. Bom, depois de todos os problemas que estão em cima da mesa, ninguém ainda percebeu o que é que está em causa nestas negociações e neste braço de ferro. Não perceberam ainda. Bom, isto é uma estupidez. Isto é usar dinheiro de contribuinte da pior forma. O que eu acho espantoso é que anda tudo caladinho em relação a isto. Aqueles tipos que de esquerda, que normalmente vêm para aqui criticar tudo e mais alguma coisa, têm a boca caladinha porquê? Porquê é que não abrem a boca para condenar isto? E para qualificar este ato de gestão? Isto não faz sentido nenhum. E ainda para mais estão a utilizar o seu dinheiro. Já agora, já percebeu a facilidade com que se anda para aí a pedir a nacionalização da Ground Force? Não é só pelos trabalhadores, inclusive é para outras pessoas. E gente séria e de responsabilidade. Bom, quando é que vamos parar com esta loucura? Até quando é que o contribuinte português está disposto a meter dinheiro nestas loucuras? Bom, já agora, deixe-me voltar a um assunto de ontem, porque houve alguém que me colocou esta questão dos espectadores. Como sabe, ontem critiquei seriamente o Primeiro-Ministro, porque não deixa o Fisco fazer o trabalho. O Fisco de investigar se a EDP tem de pagar mais ou não, o trabalho quem tem que fazer isto é o Fisco, não é o Primeiro-Ministro. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. O Sindicato dos Impostos não tem nada a dizer da interferência do Primeiro-Ministro na gestão da Autoridade Tributária, que foi aquilo que ele fez ontem. Não tem nada a dizer. Já agora, aquele Paulo Ralha, que era assim, presidente dos Sindicatos dos Impostos, que abria a boca por tudo e mais alguma coisa, não tem nada a dizer sobre isto. Fica a pergunta. Bom, ponto seguinte, estamos a chegar ao final e eu ainda queria tratar da questão do programa de apoio de 7 mil milhões de euros que o Artur Silva, o meu espectador, me questionou. A ANA, como sabe, foi privatizada, veio ontem dizer que vai, a seu devido tempo, pedir apoios pela quebra de negócios provocado pela pandemia. Como percebeu logo, o PCP e o Bloco de Esquerda tiraram-se ao ar. Eu não sei se a ANA merece ou não isso, tendo em conta os critérios. Agora, uma coisa é certa. Se a lei permitir que a ANA, que obviamente foi prejudicada pela quebra de negócios provocada pela pandemia, tiver direito aos apoios, eu não vejo como é que se pode recusar isso. Era bom pensar nisto antes do PCP e o Bloco de Esquerda abrirem a boca. Inclusive o Governo, aliás, isto vem criar um problema gravíssimo ao Governo. Porque o Governo, se aceder a este pedido, vai ter problema com os seus parceiros.
Mas já agora uma coisa, o PCP já avisou o Governo que vai haver chatices nas próximas semanas, nomeadamente em maio. Aliás, acho que a notícia está no Expresso de hoje, dê lá uma olhada. Mas, voltando a esta questão, a menos que o Governo mexa na lei de maneira a não abranger situações como a Dana, o que seria gravíssimo, porque seria criar um quadro legal com uma fotografia clara que era: vamos lixar aqueles tipos. Eu espero, e vamos estar atentos, que é para perceber o que é que vai acontecer. Só mais um ponto antes de irmos embora, que eu vou deixar a corrupção para outro dia. Vou só pegar naquele plano que o Governo anunciou na semana passada de 7 mil milhões de euros. Aquilo é de rir. Primeiro, não são 7 mil milhões, são 1.000 milhões. O resto são diferimentos fiscais. E o que eu achei interessante nisto foi que o Secretário de Estado disse que isto era para dar um elan de liquidez às empresas. Isto é de rir. Deixa-me fazer uma pergunta. Pego no turismo e na restauração. As empresas têm vendido pouco, se é que têm vendido todo. Ora, qual é a tesouraria que elas têm? É zero. Ou seja, quem não vendeu nada nos últimos meses vai sofrer um alívio de tesouraria porque sadia impostos. Mas espera aí, as empresas estão a vender pouco. As empresas não venderam, noutros casos não venderam nada. Onde é que está a questão da tesouraria aqui? Está a ver? Isto é spin, spin, spin. É a técnica e a tática deste governo. Uma absoluta vergonha. Eu gostava é que estas coisas fossem denunciadas. E, sinceramente, anunciar um plano de 7 mil milhões de euros com pompa e circunstância, em que apenas 1.000 milhões são ajudas, o resto é diferimentos fiscais, isto diz bem de um pormenor fundamental disto tudo. Sabe porque é que isto acontece? Porque o Estado não tem dinheiro. Andou para aí a jurar durante anos que a austeridade tinha acabado. Isto é o exemplo claro que a austeridade continua aqui. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero dizer-lhe que hoje ainda vou ter uma entrevista e depois vai perceber porquê. E quero pedir desculpa, porque ontem era para ter feito o test drive do GLE, do Mercedes GLE Coupé. Eu enganei-me ontem de GLC, estupidamente. É o GLE, é o segmento mais elevado, e não o fiz porque houve um problema de comunicações. E, portanto, fica prometido esse Deals on Wheels para a próxima semana, e este fim de semana vamos ter um outro. Eu depois digo-lhe qual é que vai ser o modelo. Para o final, fica aquele pedido de sempre, pedir às pessoas que estão a ver e aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Já sabe, no fim de semana vamos ter Desejo Imediato, vamos ter Deals on Wheels, eu vou estar consigo na segunda-feira, às 8. Tenha um grande fim de semana.